Boa noite, sejam muito bem-vindos à segunda edição do Causando Encontros. Meu nome é Fernanda Nave, eu sou diretora-geral do Festival PEF. Já quero agradecer a presença de todo mundo, tanto dos participantes quanto dos nossos convidados. Vou explicar um pouco o que é esse projeto. O Causando Encontros é uma parceria do Festival PEF com a Catraca Livre, e o nosso objetivo é conectar o poder de realização das empresas a protagonistas de lutas sociais em diferentes frentes. Então, a proposta aqui é a gente promover um ambiente de troca sobre ações efetivas para que o mercado possa avançar em pautas urgentes e que precisam da atenção da sociedade. A ideia aqui é que a gente junto possa construir uma realidade com menos intolerância e mais empatia, com igualdade de oportunidades, sustentabilidade financeira e respeito às pessoas, às culturas e ao meio ambiente. O tema do debate de hoje é um tema mais do que urgente, acho que nem tem um adjetivo melhor do que urgente para tratar disso. A gente vai falar de preservação ambiental. E hoje, para mediar esse papo, eu vou convidar a jornalista Alessandra Petraglia, da Catraca Livre. Ale, boa noite. Boa noite, obrigada, Fê. É um prazer para mim estar aqui falando sobre um assunto tão relevante, atual e urgente, como você mesma falou, né? Já tive algumas oportunidades da Catraca de tratar esse tema pontualmente e é sempre um prazer, porque a gente precisa colocar esse assunto em discussão. Eu agradeço de novo a oportunidade de estar aqui, agradeço a presença de todo mundo que está conectado aqui com a gente nessa live. Eu também agradeço a presença dos nossos convidados, estão aqui para falar sobre esse assunto. Vou dar algumas informações gerais aqui sobre a nossa lógica. Esse evento está dividido em 3 momentos diferentes. Num primeiro momento, temos perguntas gerais, que os nossos convidados vão responder em conjunto. Depois, perguntas específicas. E no terceiro e último momento, é um espaço ali de considerações finais. E para que a gente possa aproveitar muito bem esse papo, eu peço para você que está aqui com a gente nessa live, deixe o seu microfone desabilitado, mas interaja com a gente através do chat, então manda lá suas perguntas, comentários, troca com a gente, porque a ideia é que seja uma grande aula, né, de preservação ambiental. Os nossos convidados também fiquem à vontade para se complementar ao longo dessa conversa. E para abrir, né, eu trouxe aqui alguns dados para trazer um pouco desse cenário que a gente está vivendo, né, no Brasil atualmente. Então, a Amazônia bateu mais um recorde de desmatamento. Só no mês de junho, a derrubada ilegal de árvores na floresta foi equivalente à cidade de Belém, no Pará, com alta de 10,65% em relação a junho do ano passado. E quando a gente fala do acumulado no semestre, a destruição foi 25% maior nos primeiros 6 meses deste ano do que no primeiro semestre do período do ano passado, de 2019. O que só comprova, né, que desde o ano passado a gente vem vivendo uma situação de destruição, um quadro acelerado de destruição nesse bioma, né, da Amazônia, um bioma tão rico e importante para o Brasil e para o mundo. Esses dados são do sistema DETER, do INPE, e vale pontuar aqui que não é só a Amazônia que tem sofrido. A Mata Atlântica, que antes era um motivo de comemoração quando o assunto era a redução da derrubada de árvores, hoje preocupa também. Entre 2018 e 2019, o desmatamento no bioma cresceu quase 30%. E é importante pontuar aqui que a Mata Atlântica é o bioma mais devastado do Brasil. Só 12,4% de toda a floresta é de mata nativa, ou seja, de mata original. E por que falar sobre preservação ambiental é tão importante, né? Para além da floresta, né? Porque a floresta impacta o nosso dia a dia, a nossa vida, como o clima, né? Nos últimos anos a gente tem acompanhado também um avanço dos eventos climáticos extremos, então a seca, as tempestades, o avanço do nível do mar, são as mudanças climáticas, né? E embora possa parecer um pouco papo de ambientalista, afinal há muitas pessoas a quem diga que as mudanças climáticas são uma falácia, elas impactam também diretamente o nosso dia a dia e também o nosso bolso. É uma forma de aproximar essa questão também, né? Quem não lembra do dia em que virou noite, né, São Paulo, no ano passado, por conta de uma frente fria que se somou ali às fuligens das queimadas que a gente estava vivendo aqui? E também da chuva que causou um deslizamento na região serrana do Rio de Janeiro em 2011, levou várias pessoas à morte.
E sem falar aqui dos impactos também que as mudanças climáticas causam nas safras de alimentos, que também refletem no nosso dia a dia. E esses são só alguns pontos que eu trouxe aqui para temperar essa conversa, esse cenário, para falar sobre a importância da preservação ambiental na manutenção também das nossas vidas e da nossa cultura. E, naturalmente, que as empresas têm um papel fundamental nessa direção. E é por isso que a gente trouxe aqui os nossos convidados para discutir sobre esse tema com a gente. Então, eu agradeço a presença de vocês que estão aqui, do diretor-geral da Wikibold, o Pedro Wikibold, o diretor-presidente da Bemol, Denis Neve, a diretora roteirista e cofundadora da Maria Farinha Filmes, Stella Renner. A minha primeira pergunta, vamos lá, que vai ser direcionada aos três. Como as empresas podem atuar como agentes de transformação no cenário ambiental? Stella, você pode começar respondendo para a gente? Sim, eu acho que uma alternativa interessante acho que primeiro de tudo não tem jeito, é uma elevação de consciência individual, é um querer, né? Você é mãe, você é pai, você é tio, você quer um futuro para os seus filhos, você quer um futuro para os seus netos, você reconhecer que a nossa relação com a natureza está totalmente distorcida, né? A gente tem uma relação de dominação e não de envolvimento, né? Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está falando de destruir a natureza e não se envolver com ela, o que é uma noção completamente errada. Então, eu acho que primeiro tem que ter um querer profundo, né? E daí você pode levar isso para a sua empresa, para os seus companheiros, para os seus concorrentes. Como a gente fez na Maria Farinha, acho que foi muito natural, porque o nosso DNA, quando a gente nasceu lá em 2008, a gente já quis servir causas, né? A gente nasceu para fazer documentários, para servir causas, e a gente acabou evoluindo para outros formatos. Mas, em 2014, a gente conheceu o Sistema B, B Corp, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um movimento global de várias empresas que acreditam que o sucesso da economia pode ser medido também pelo bem-estar social e ambiental. E com isso a gente encontrou um grupo muito interessante, a gente se certificou, a gente incorporou práticas, a gente melhorou outras que a gente tinha. Então, acho que esse é um lugar interessante, Sistema B. Perfeito. Muito importante mesmo essa relação que a gente tem que ter com a natureza, né? Mudar um pouco, rever isso, né? Denis, você quer complementar a fala da Stella? Tudo bem. Só me apresentando um pouquinho, eu hoje sou diretor-presidente de um varejista que opera na Amazônia toda, e antes disso já servi como secretário de Planejamento do Estado do Amazonas e como fundador de duas ONGs, a Fundação Amazonas Sustentável e o Museu da Amazônia. Bem, eu vou falar estritamente do contexto amazônico, porque é onde a minha experiência se enquadra. O papel das empresas na Amazônia é extraordinário. Se você olhar para a situação regional, obviamente nós estamos sempre no noticiário pelo motivo ambiental. Mas, se você olhar do aspecto econômico, do aspecto social, a Amazônia é um local muito pobre e com, em geral, ausência de empresas. Se você olhar o aspecto da economia regional, ela é quase toda informal. Então, a presença de empresas é um ponto importantíssimo, né? A Stella tem tido esse papel de transmitir, digamos, a mensagem da Amazônia e até participar da economia local. O Pedro também, que vai falar um pouquinho mais à frente, tem tido esse engajamento. Eu acho que o primeiro passo é você ter mais empresas aqui. Você tem muitos casos, por exemplo, de cidades na Amazônia onde não existem empregos. Não existe nenhum emprego formal. A economia toda é informal. E numa economia completamente informal, todas as atividades informais acabam levando ao desmatamento, onde nada é formalizado. Se você consegue construir uma economia próspera, onde as pessoas têm alternativas daquilo que elas podem fazer, daquilo que elas podem se engajar, só assim você vai conseguir desconstruir os incentivos perversos que levam ao desmatamento. O desmatamento é simplesmente um efeito colateral de uma economia disfuncional, de uma sociedade que não está funcionando bem. Perfeito. E Pedro, você também tem uma experiência muito próxima a isso que o Denis falou com a questão da valorização da floresta em pé. Você quer complementar a fala dele agora?
Boa noite, pessoal. Eu sou o Pedro, me apresentar rapidamente, diretor-geral da Wickboard, empresa familiar aí do ramo de alimentos. Quero agradecer o PF e o Catraca pelo convite. É sempre um prazer falar um pouquinho aí sobre o que nós temos feito de bacana, não na Amazônia, mas em parceria com os povos tradicionais da floresta, que é uma potência só. Olhando um pouco a questão ambiental e as empresas, né, de uma forma um pouco mais ampla, com certeza o mundo vai ser diferente nesse processo, principalmente nesse processo pós-isolamento, né? E os modelos de negócio que já vinham sendo modificados, eles vão ter que se adaptar cada vez mais rapidamente. Acho que há dois principais pontos aí que estão emergindo de uma forma exponencial. A primeira é um pouco do que a Estela falou, é um consumidor que hoje entende o seu ato de compra como um ato político, né? É pai, mãe, tio, filho, filha, e principalmente as gerações aí que estão entrando no mercado de consumo agora e que veem a pauta ambiental como prioridade, né? Se a marca ou a empresa não tiverem valores e pensamentos muito parecidos com os seus, as outras variáveis de decisão de compra, elas pouco vão importar. E o segundo ponto é que esse mesmo consumidor que está entrando no mercado, que está consumindo de uma forma diferente, está entrando no mercado de trabalho e exigindo que as empresas tenham posicionamentos claros aí em relação aos temas que são importantes hoje. Então, o resumo ele é muito claro. Para vender e para reter, as empresas vão precisar de exposição, de histórias verdadeiras, né, e de efetividade social. E isso, por si só, já é uma grande transformação no capitalismo do jeito que a gente conhece. Eu vejo com muito bons olhos, né? Acho que a pandemia ela trouxe esse choque para o setor privado. As empresas perceberam que tem pautas relevantes, aí tem mais a contribuir para a sociedade, além, obviamente, da fundamental geração de emprego. E acho que são novos e bons tempos. Assim, na minha opinião, felizmente vieram para ficar. E o meio ambiente vai ser central nesse processo de evolução, né? Assim, eu brincava outro dia conversando com um amigo que talvez em um futuro próximo o lucro por ação vai ser tão importante quanto o impacto por ação, né? E a gente até falou, as ações vão ser negociadas em bolsas de impacto e não somente em bolsas de valores. Então, quem sabe? Eu acho que o papel das empresas ele vai mudar radicalmente, já tem mudado e com certeza a questão ambiental ela é central nessa discussão. Perfeito. Falando agora sobre modelos de negócio, né? Lucro, propósito e impacto socioambiental. É possível buscar um modelo de negócio baseado nesses três pilares? E como que isso agrega valor à marca para contribuir com o desenvolvimento sustentável do país? A gente pode olhar para novos negócios com esses três pilares? Denis, eu convido você que falou sobre essa questão da geração de emprego, né, de novos negócios, para começar a responder essa pergunta. Como o Pedro acabou de mencionar, as empresas vão ter que levar em conta o seu impacto. Isso é quase uma premissa do século XXI, chegando um pouco tardiamente aqui na segunda ou terceira década. E no caso da Amazônia não é diferente. Mas o que você tem até aqui, eu não sei se eu sou tão otimista, talvez, quanto o Pedro, é que nós temos tido muitas tentativas de bons investimentos, mas que não têm prosperado na região. A Amazônia, hoje, em 2020, ainda é um lugar de muita ilegalidade. E as boas iniciativas de empreendedorismo de impacto, mesmo empreendedorismo em geral, que não tem um impacto muito positivo, mas também não tem um impacto muito adverso, elas não têm prosperado, em geral, na Amazônia como um todo. Quando eu vejo esse momento, por exemplo, de muito desmatamento, a reação, em geral, é uma reação de curto prazo. Você quer mandar o exército lá, segura esse negócio. Isso aqui é quase assim, você imaginar o problema da favela, manda a polícia. Diz para a polícia subir a favela. Vai resolver? Talvez resolva os tiros daquele dia, mas não vai resolver o problema de médio e longo prazo. O problema de médio e longo prazo é um problema mais profundo. Na questão do investimento de impacto, o que eu sempre falo é que é necessário conhecer para falar. Então, acho, por exemplo, a escolha de vocês, né, da Estela e do Pedro, é bastante relevante, né? A Estela é uma transmissora de conhecimento do mundo, e em muitos casos da Amazônia.
o Pedro, obviamente, também já teve um envolvimento local, já teve localmente para ver. É necessário entender. Eu acredito que quando as pessoas bradam, olha, acaba com o desmatamento, elas não sabem muito bem o que isso quer dizer. É mais um símbolo, digamos, alguma coisa que cabe dentro de um tweet. Mas você acabar com o desmatamento, você precisa primeiro entender o que 25 milhões de brasileiros que habitam na Amazônia, que tentam construir suas vidas aqui, o que eles acham e o que eles fariam. Tem, obviamente, um aspecto criminoso no desmatamento, mas tem também outros aspectos. Eu vou dar só um exemplo. As queimadas. Foram banidas as queimadas durante 120 dias na Amazônia. Eu tive a oportunidade de viajar bastante na região e a maior parte da agricultura de subsistência ela depende de uma pequena queimada, que os povos tradicionais e os agricultores de subsistência sabem fazer. Elas fazem um acero, que é uma área ao redor para o fogo não escapar. Mas se não for permitido fazer queimada, muito provavelmente a próxima lavoura vai ser de baixíssima produtividade, com péssimas consequências à frente. Esse é só um exemplo de que, às vezes, você toma uma ação com boas intenções, mas se você não entende o contexto da região, se você não entende como é que as pessoas vivem, como é que elas produzim, as de boa intenção e as de má intenção também. Se você não tem esse conhecimento, você vai acabar cometendo erros e não vai, no médio para longo prazo, que é quando eu acredito que a gente tem que realmente pensar, você não vai resolver os problemas. Perfeito. Estela, você quer complementar essa fala também com a sua visão de um negócio que tem ali, né, que olha para o impacto também, como que as empresas podem se inspirar no seu negócio para buscar esses 3 pilares, né, como um modelo a ser seguido? Hoje eu estou com vontade de bater na tecla da elevação da consciência e do desejo e do querer, assim. Uma vez eu entrevistei em Boulder um publicitário super premiado, Alex Boguski, e ele me falou uma coisa, era para um documentário que chama Muito Além do Peso. Ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci, que é o seguinte: a gente vive nesse capitalismo, né? E esse capitalismo é um modelo de competição onde a derrota do outro é o seu sucesso. Não é um capitalismo colaborativo. Agora, se você pega 3, 4, 5 empresas concorrentes que, com o mesmo desejo, fazem um lobby contrário, não para uma para você regulamentar uma outra prática, não buscar uma não regulamentação. Vou dar um exemplo bem empírico, assim. Vamos combinar nós 5 empresas de refrigerante de só usar plástico biodegradável. Vai ser caro para todo mundo vai ter perdas, vai ser um investimento alto para todo mundo, mas a gente vai fazer ao mesmo tempo, né? Já seria um jeito interessante. A gente viveu um case com esse filme também, onde justamente as empresas de refrigerante se uniram, né? Um filme que fala sobre obesidade infantil e realmente uma bebida super açucarada, com elevado teor de sódio nas escolas, não é bem-vinda, causa doença em crianças que não deviam estar com esse sobrepeso. Essas empresas, vou falar nomes, elas também falam disso em palestras. Coca-Cola, Pepsi, Ambev se juntaram no Alana e combinaram assinar um pledge que eles retiraram as Coca-Cola, retiraram os refrigerantes e bebidas açucaradas de todas as escolas do Brasil. Acho que esse é um case que a sociedade civil se movimentou, teve o Muito Além do Peso que ajudou, teve o Alana pressionando, e as empresas resolveram fazer isso. E eu, em conversas com CEOs dessas empresas, eles falaram pessoalmente dessa elevação de consciência. Quando eles assistiram o filme, eles sentiram um nocaute, que era difícil de olhar para a cara dos próprios filhos depois, sabe? Então, essa é a minha tecla, elevar a consciência e combinar com os amigos. É isso mesmo que a gente está propagando para o mundo? Vamos parar de fingir que não está acontecendo. Está acontecendo. O ambiente está sendo destruído e em muito pouco tempo para um ponto de não retorno, né? Exatamente. Não temos tempo a perder, né? E assim, com certeza todo mundo aqui já sabe disso. Não é que o mundo está se destruindo. A gente está só destruindo o nosso bem-estar neste mundo, porque o mundo vai continuar existindo, né? Somos nós humanos que vamos estar bem mal, em muito pouco tempo. Exatamente.
Pedro, você quer complementar essa fala, talvez trazendo esse olhar de como esses 3 pilares, né, pensar no lucro, no propósito, no impacto socioambiental, pode agregar valor para a marca também? Complementando um pouco mais a sua fala do que você já tinha dito? Pegar um pouco da fala da Estela, assim, acho que o nível de consciência, o engajamento de novas lideranças que estão emergindo, ele vai ser fundamental para conduzir todo o processo, né? E aí, pegando um pouco da minha experiência na Amazônia e trazendo a fala do Denis em relação ao conhecer, de fato, o que a gente está fazendo, a principal lição de todo o processo da atuação da Wikiboard dentro da Amazônia, que já vai para o 5º ano de vida, é que é um processo extremamente colaborativo. Por melhor intencionado que eu fosse, eu nunca conseguiria estruturar uma cadeia de abastecimento entre os povos tradicionais com a maestria que o Imaflora e o Instituto Socioambiental, que são parceiros nossos nesse projeto, fizeram, né? Ao mesmo tempo, por melhor intencionadas que as ONGs fossem, se não tivesse a empresa lá na ponta para absorver esse volume de castanhas coletadas, muito provavelmente o impacto na vida das pessoas seria muito melhor. Então, a gente está vivendo nesses últimos anos uma questão tão polarizante, né, que um lado vilaniza o empresariado, o outro lado demoniza o ativismo. E o que ficou claro para mim nesse processo inteiro é que tem muita gente boa e muita gente séria em todos os setores da sociedade. E que somente a união, né, de todos esses agentes vai ser capaz de desenvolver uma verdadeira transformação dessa economia real, que é o que de fato a gente precisa, né? Como é que a gente estimula esse empreendedorismo na floresta sem conhecer de fato o que acontece ali, como o Denis falou, e a atuação das ONGs ali para dar o suporte para as empresas que querem fomentar empreendedorismo é fundamental. Então, vai muito nesse encontro das duas falas, né? A gente precisa, sim, de fato, conhecer a realidade para transformar, mas a gente precisa também se unir, né, de uma forma colaborativa, e não só entre concorrentes, mas entre diversos agentes da sociedade que podem nos dar um suporte maior para a atuação. Isso é muito importante ter em mente. Perfeito. E é um caminho para que as empresas possam buscar, né? As empresas que querem se envolver com essas causas possam buscar as ONGs para entender melhor como essa lógica funciona, né? Pode ser um dos caminhos efetivos para isso, né? Agora, a gente vai entrar numa questão um pouco mais interna na empresa, né? Como trabalhar a sustentabilidade em todas as esferas e não só em projetos pontuais, porque a gente vê, às vezes, né, quando a empresa faz um projeto tal, num local tal, mas como que você traz essa cultura da sustentabilidade para dentro, trabalhando com as lideranças, com os colaboradores, que eu acho que quando a gente transforma essa cultura, todo mundo, né, muda a forma de pensar sobre aquilo. Eu acho que isso é importante. Como que vocês falariam sobre isso? Podemos começar pelo Pedro? Mudança de cultura, a Wikiboard tem 82 anos de história, né? Quando a gente fala em mudança de cultura, é bastante complicado. Não é um processo fácil, não é um processo simples, mas é necessário muito envolvimento dessa alta liderança para que as empresas, de fato, olhem aí para os projetos com a visão de que a transformação e o impacto compensam qualquer aumento de custo ou qualquer complexidade logística. E falando basicamente do projeto que a gente tem na Amazônia, depois que a turma se engaja, é um caminho sem volta. Isso, para mim, é brilhante, assim, né? Pegando um pouco do otimismo que eu tenho naturalmente. Quando eu olho o brilho no olho de quem hoje toca as parcerias com os povos da floresta, a satisfação é enorme. E é um processo evolutivo, né? A gente não adianta querer mudar todas as coisas da empresa do dia para a noite. A gente precisa, para fomentar um pouco essa questão de sustentabilidade em âmbitos maiores, é um processo que ele precisa ser construído, ele precisa ser engajado, ele precisa ser movimentado com, obviamente, intensidade, mas também com paciência para que as coisas sejam feitas da melhor forma possível, né? Hoje, não só o projeto Origens, que a gente faz parte, mas a gente tem alguns outros projetos importantes. Vou falar um rapidamente, que é com a marca Seven Boys, que faz parte do grupo. A gente acabou de lançar uma parceria com a Casa Hope, que é um instituto que cuida de crianças com câncer, aqui no estado de São Paulo, e que a gente vai doar 0,5% de toda a venda das bisnaguinhas para auxiliar no tratamento dessas crianças e no apoio das famílias. Então, é mais uma iniciativa, né? Hoje a gente vê as empresas usando muitos personagens para estimular consumo, até pegando um pouquinho aí da fala da Estela, né?
E a gente está indo para uma linha um pouco diferente, que a gente denominou de royalties do bem, né? Estimular consumo para apoiar uma causa. Então, são coisas que vão surgindo e o time mesmo vem trazendo quando vê que tem uma liderança muito engajada em práticas sustentáveis dentro da empresa. É um processo de evolução. Okay. Estela, você quer contribuir também com a sua visão? Eu acho que tem muito a ver com o que eu falei na minha primeira resposta, que é fazer parte do Sistema B. O Sistema B traz premissas para você se certificar, você mesmo se questiona, e para você adotar as práticas ou melhorar as suas, tem todo um percurso aí que passa por várias metas de governança, com diversidade de gênero em cargos de liderança, trabalhadores investindo no capital humano, formação cultural, saúde, licença maternidade e paternidade, trazer equidade aqui também. Né? No nosso caso, os nossos conteúdos, poder levar eles para um número grande de pessoas, né, trazer acesso e, obviamente, com o meio ambiente, né? Você, aos poucos, imagino que para a Wikibold, com tantas décadas de existência, seja um Titanic, assim, para virar. Nós, Maria Farinha, a gente nasceu meio gasoso, a gente foi se flexibilizando, foi mais fácil para a gente reciclar as baterias, reciclar celular, cuidar do nosso lixo, reciclar os figurinos das nossas filmagens, foi um pouco mais simples, mas eu super recomendo o Sistema B para as empresas aí que querem fazer essa virada. Existem empresas bem grandes que conseguiram essa certificação. A Natura, por exemplo, é uma delas. Eu acredito que a gente que contou para eles sobre o Sistema B, não tenho certeza, bom, eles são gigantes, né? Mas enfim, foi depois um contato que a gente teve com eles. Eu super recomendo sistemab.com.org. Perfeito. Denis? Bem, eu queria responder de duas formas, né? Uma como empresa. Primeiro, eu acho que boa parte do que a gente chama de sustentabilidade faz parte, vou chamar assim, do bom capitalismo. Né? Um aspecto, por exemplo, digamos, a troca de lâmpadas. Eu sou gestor de varejo, iluminação é essencial para que você tenha os clientes na loja. E há alguns anos atrás, nós começamos a avaliar LED e ficou óbvio que era só uma questão de tempo para que o LED fosse viável do ponto de vista econômico. É óbvio que você pode, digamos assim, cacarejar no aspecto ambiental, mas quando o aspecto econômico ele ganha, é muito fácil essa decisão, mas ela, em geral, requer conhecimento, requer que se tome o tempo para entender o que tem de oportunidade ambiental. Um outro aspecto, aí já não ambiental, mas social, por exemplo, licença maternidade, ou licença paternidade mais longa, sob o aspecto, vou chamar assim, do capitalismo antigo. Não, isso aqui é mais tempo que você está dando para o funcionário. Mas se você reavaliar com o que isso gera de bem-estar, o que isso gera de bem-estar para a família daquele colaborador, que mais à frente provavelmente vai faltar menos, vai estar mais dedicado à empresa, vai gostar mais da empresa. Isso tudo tem implicações econômicas que tem, obviamente, um aspecto social, mas muito daquilo que a gente chama de sustentabilidade simplesmente é o capitalismo reinventado, repensando de forma um pouquinho mais ampla as externalidades daquilo que a gente está fazendo. Do ponto de vista regional, gostaria só de complementar, eu sempre insisto que sustentabilidade na Amazônia não deve estar só ligada ao tema ambiental. Você deve olhar para a sustentabilidade tanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, político e ambiental. Eu vou só dar um exemplo. Eu servi como secretário de planejamento e eu lembro de algumas situações em que os prefeitos das cidades eram muito contrários a qualquer ação de sustentabilidade. Eles eram, digamos assim, os adversários. Mas por quê? É necessário entender o contexto. Quem que o prefeito atende? Ele atende aos seus eleitores. Quem são seus eleitores e o que fazem os seus eleitores e do que vivem os seus eleitores, é importante entender. Em muitas cidades, digamos, as madeireiras são as principais empregadoras. E a maior parte das pessoas ali trabalham, votam no prefeito, o prefeito tem que defender o interesse delas. Faz sentido político, não faz sentido ambiental. Se você vai querer redesenhar um sistema que faça sentido, ele tem que, por exemplo,
observar o aspecto político. Para observar o aspecto político, você tem que entender o contexto social. Agora, por exemplo, com o Exército vindo aqui, ele certamente vai fechar essas madeireiras, mas uma hora o Exército vai embora. O que vai acontecer ali? Elas provavelmente vão reabrir, porque existe uma demanda social, política e econômica por isso, não uma ambiental, óbvio. Mas se você não pensar em redesenhar tanto o aspecto social, econômico e político, o aspecto ambiental, no máximo que você vai conseguir fazer é enxugar gelo durante alguns meses e depois você volta ao status antigo. A minha crítica a esse governo e a governos anteriores, todos eles olham para a Amazônia como um problema a ser resolvido e não como uma oportunidade a ser tomada. E como problema, só tem um problema aqui, é só o desmatamento, do ponto de vista global. Os outros ficam ocultos. A pobreza no meio da floresta, ela some. Ninguém está vendo. Talvez a Estela tenha tido a oportunidade de transmiti-la, mas ainda assim é um pouco mais óbvia a pobreza nas favelas do que a pobreza escondida na floresta. Você trafega, provavelmente muitos de vocês aqui trafegam e veem uma pobreza, enquanto que vocês não veem a outra. Perfeitamente. Acho que um dos desafios, inclusive, da imprensa é aproximar um pouco mais dessa realidade do público, né? Faço aqui a minha deixa como jornalista, inclusive, que a gente possa trazer isso mais palpável para a população, porque às vezes fica um pouco distante realmente, né? E se eu Agora puder, a gente vai para claro. Os jornalistas que vêm à Amazônia, óbvio, né? Eles normalmente gostam de buscar focos de incêndio e árvores caídas. Eu gostaria só de instá-los a refletir um pouco sobre o que vem antes, o que tem, assim, o que as pessoas que cometeram aquele crime, em alguns casos são criminosos graves e devem ser presos, mas em muitos casos são simplesmente vítimas de um contexto muito ruim. Perfeito. Obrigada, Denise. E você que está assistindo aqui essa live, por favor, utilize o chat para mandar as perguntas para os nossos convidados. A gente vai direcionar essas perguntas no final. Se quiser interagir, colocar comentários também, se conectem aqui com a gente, tá bom? E agora a gente vai para as nossas perguntas específicas. Vou começar pelo Pedro. Pedro, você foi um dos responsáveis pela parceria da Wikibold com a Rede Origens Brasil, que incentiva o desenvolvimento sustentável dos povos da floresta. Em que momento a marca buscou essa parceria e como que ela agregou valor para o negócio? Conta um pouco para a gente de como foi esse processo, por favor. Em 2010, a gente lançou o Pão Castanha do Pará e Quinoa, que acabou sendo um grande sucesso de vendas. Até hoje é o pão especial mais vendido do Brasil. E aí, por conta disso, em 2015... nós fomos abordados pelo Imaflora, que estava começando a estruturar o programa Origens Brasil, e na ocasião procurava um grande comprador de castanhas para fazer parte da rede que eles estavam estruturando, né? Aí a gente sentou, ficou sabendo um pouco dos detalhes do projeto, a gente se interessou prontamente e começou um processo aí de cocriação da participação da Wikibold na rede, que é uma rede muito legal, que promove negócios sustentáveis na Amazônia em áreas prioritárias de conservação, com garantia de origem, transparência, rastreabilidade da cadeia, enfim. É de fato muito bacana. A gente tem um QR Code na embalagem que, se você acionar, você consegue ver o rosto das pessoas, né? Quando a gente fala de povos da floresta, da potência, das narrativas, do empreendedorismo que tem, a gente consegue ver o rosto das pessoas que coletaram aquelas castanhas. Isso traz uma transparência incrível para o consumidor. E quando a gente começou a trabalhar em rede, né, o lucro das castanhas, da compra das castanhas, saiu da mão dos atravessadores e passou a ficar diretamente na mão dos extrativistas, que são os indígenas, ribeirinhos e quilombolas aí, que com a ajuda das ONGs se organizaram em uma associação e estruturaram uma cadeia de abastecimento ao longo de toda a floresta aí. Então, comprando as castanhas diretamente dessa associação de moradores, nos últimos 2 anos, a gente já acabou deixando aí mais de 2 milhões de reais nas mãos de famílias da Terra do Meio, no Xingu, da Calha Norte e do Rio Negro. Perfeitamente. E você teve presente, né, nesse processo de aproximação, né? Como que foi esse contato e que lições você tirou dessa jornada?
Assim, eu tive a oportunidade, sempre quando a gente fala de Amazônia, eu me coloco no lugar de aprendiz, porque de fato é sempre toda vez que eu falo de Amazônia eu aprendo alguma coisa, né? E a visita lá, assim, em loco, né? Eu tive a oportunidade de visitar 2 vezes, mais ou menos uns 15 dias aí, conhecendo um pouco da região, conhecendo um pouco das pessoas. Eu pude entender um pouco disso que o Denis fala, né? Da situação de vulnerabilidade dessas pessoas, de como elas estão desassistidas, mas ao mesmo tempo como elas têm potência, como elas têm vontade de fazer as coisas acontecerem, como elas se determinam em determinadas as ações aí e conseguem trazer resultados incríveis. Então, o que mais me chamou a atenção em todo o processo é a potência dos povos da floresta que acabaram indo para lá, muitos dos ribeirinhos aí na época da borracha, né? E hoje vivem uma vida com bastante complexidade, bastante literalmente desassistidos socialmente. E aí, quando eu vi que a potência do projeto trazia para fora essa potência deles aí de empreender, de fato eu vi a relevância que a empresa estava com a sua atuação ali, como isso poderia ser transformador para pessoas que estão em condições de vulnerabilidade, literalmente no meio do nada aí. Perfeito. E quais são os próximos passos agora da Wikibold? Vocês enxergam um avanço nesse projeto ou buscar outros projetos na mesma linha? Quais são as expectativas? A gente está estudando novos produtos utilizando ingredientes da floresta, né? E isso até de uma forma co-criativa, nosso departamento de pesquisa e desenvolvimento, junto com as pessoas que manejam esses produtos na floresta. Tem a farinha de babaçu, por exemplo, que tem um valor nutricional riquíssimo. A própria castanha, a gente fala muito só do produto final, mas a castanha, os alimentos da floresta possuem um valor nutricional incrível, né? Castanha, uma riqueza de selênio absurda. Então, a gente tem desenvolvido aí, não só na Amazônia, mas em outras comunidades também, o desenvolvimento de pequenos produtores. Isso, a gente sentiu a potência que a empresa tem em conseguir desenvolver esse formato de empreendedorismo, e é isso que a gente tem vislumbrado aí para os próximos meses. Perfeito. Obrigada, a gente já está recebendo aqui perguntas no nosso chat do Pedro Amade, Eduardo Apolinário, Carla Furtado. A gente vai separar essas perguntas para o final do nosso encontro e fiquem à vontade aqui para mandar mais perguntas para os nossos convidados. Afinal, temos aqui uma grande sala de aula a respeito dessa questão da preservação ambiental. E agora as nossas perguntas ao Denis. Denis, quais são os desafios e as oportunidades do empreendedorismo na Amazônia? E como desenvolver novos negócios sem deixar de lado a preservação ambiental? Bem, deixa eu dividir o tema de empreendedorismo em dois na Amazônia. Primeiro, o empreendedorismo que toca a floresta e segundo, o empreendedorismo que não toca a floresta. O empreendedorismo que toca a floresta. O que é possível a uma das 25 milhões de pessoas que aqui vivem de fazer dentro da floresta? Deve ser possível que ela atinja, digamos, um grau de vida mínimo, uma classe média, não no modelo americano, senão a gente vai engolir o planeta todo, mas em algum outro modelo, ainda assim, digamos, moralmente aceitável. Eu vou dar um exemplo. Eu ajo como investidor anjo aqui na região, e uma das áreas que eu acho que todo mundo concordaria que deveria dar certo é o manejo florestal sustentável, né? O manejo florestal, você pega uma área, você a divide em várias partes e você explora uma área por ano, a ponto de que quando você volta à primeira área, já se passaram anos suficientes para aquela área ter crescido de volta. Esse modelo, por incrível que pareça, ele não tem dado certo aqui na região. Você tem pouquíssimos projetos que estão em funcionamento. Os projetos que estão em funcionamento, eu consigo dizer no Amazonas 2, um grande, que é um projeto suíço, chama Mil Madeireira, é basicamente um filantropo suíço que insiste em tentar fazer esse negócio dar certo. Eu, como investidor, tentei 2 vezes, mas o emaranhado regulatório e a reação das instituições tem sido muito difícil de lidar. Em grande parte, eu entendo que assim, são
pessoas de bom coração que imaginaram uma regulamentação que protegesse a floresta. Mas, no excesso de zelo, o que restou aqui de manejo florestal são só esses sonhadores com bolsos muito fundos e a ilegalidade. A ponto de que em Manaus, por exemplo, você tem madeira legal e madeira ilegal disponível. Se você procurar, qualquer empresário sabe onde encontra aqui. Madeira legal custa R$700 o metro cúbico. Madeira ilegal custa R$100 o metro cúbico. Mas, surpreendentemente, só o que tem é madeira ilegal. Por quê? Se a pessoa poderia vender 7 vezes mais caro essa madeira? Porque ninguém conseguiu, até hoje, produzir madeira legal de forma consistente, em média para grande escala, legalmente. O maior projeto recente foi o projeto da Amata, que é uma empresa de ótima reputação, com foco em sustentabilidade. Eles acabaram de abandonar o maior projeto de manejo sustentável na Amazônia, que aconteceu em Rondônia, em grande parte por não conseguir ter viabilidade econômica. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, tem que entender que sustentabilidade tem os dois lados. Tem sustentabilidade econômico-financeira e tem sustentabilidade ambiental. E quando é um produto, por exemplo, como madeira, que tem uma demanda enorme, quase ilimitada no mundo, você vai ter a produção. Se não for sustentável para produzir legalmente, o que vai restar é ilegal. Por isso que eu acredito que o contexto atual foi a válvula de escape, foi para onde as pessoas tiveram que migrar. Esse desmatamento ilegal que nós vemos hoje, ele é fruto dos equívocos de 10 anos atrás, de 5 anos atrás e de 6 meses atrás, que continuam acontecendo no desenho das instituições e no desenho do que as pessoas deveriam fazer. Segundo, o empreendedorismo que não toca a floresta. Vou chamar assim de biotecnologia ou bioeconomia. Essa segunda frente, eu vejo alguns pesquisadores martelando que essa é uma grande oportunidade da Amazônia. Eu gostei da fala do Pedro, que ele mencionou um tema que eu sempre vivo insistindo, que é pesquisa e desenvolvimento na Amazônia. Eu fico muito feliz que ele esteja fazendo isso com os ingredientes da Amazônia. Mas eu também sempre digo que está mais do que na hora de a gente olhar para os indígenas, por exemplo, os povos nativos, não só como uma fonte de conhecimento ancestral, mas também como um produtor de conhecimento moderno. Por que nós não temos doutores, PhDs indígenas? Nós não temos. Nós temos mais terras indígenas do que PhDs indígenas. Ora, nós focamos muito em um lado, e talvez ser generosos com a área de terras, mas não na área de, digamos, desenvolvê-los como cidadãos, os que quiserem. Obviamente tem aí uma opção, mas nós não temos praticamente doutores indígenas. Por que não? Aí eu faço só minha última comparação, se a gente quiser tratar esse tema com seriedade, eu faço a seguinte comparação. O INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que é o principal órgão que estuda a Amazônia. Ele tem um orçamento anual de cerca de 50 milhões de reais. A Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, é mais ou menos o equivalente, em termos de orçamento, a 1.000 INPAs. Nós não podemos estar falando sério de competir nesse mundo com uma dedicação dessa forma. Eu tive a oportunidade de servir, por exemplo, na CAPES, como conselheiro, e todo mundo tem um belo discurso sobre a Amazônia. Mas na hora de fazer escolhas, de fazer investimentos, e escolhas quer dizer o seguinte: não investir em São Paulo para investir na Amazônia. Você decide um, quer dizer não decidir o outro. Essa escolha o Brasil nunca fez. Então, me parece complicado de a gente começar a pensar numa sustentabilidade quando os ingredientes necessários para que ela seja verdade, tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental, não estão presentes. Perfeitamente. E entrando um pouco nessa questão da geração de negócios, né?
o que as startups que atuam na Amazônia têm aprendido e podem ensinar, talvez, para que essas grandes empresas queiram chegar até aí, entender o potencial de negócio que tem aí, que talvez não esteja sendo explorado, né? Como a gente vê quando o foco fica em São Paulo. O que você diria? Como elas poderiam somar forças? Veja, as startups, infelizmente, que eu tenho visto dar certo na Amazônia, são startups, em geral, urbanas. Startups de tecnologia de informação, ou startups, digamos, ligadas às cidades. Isso é ótimo. Óbvio que nós queremos que elas prosperem, mas elas não vão ser solução para uma região com tantos lados. As startups, vou chamar assim, rurais, que requerem o uso do espaço e que impactem as pessoas. Obviamente, são 25 milhões de brasileiros, um pouco mais da metade são urbanos, cerca de 10 a 12 milhões são rurais. Esses 10 a 12 milhões rurais, que são os 10 a 12 milhões que têm maior impacto sobre desmatamento, também são os mais pobres e também são o local mais árido de startups. Aqui eu diria que tem um espaço para empresas grandes agirem, mas elas têm que tomar o tempo para vir aqui, para entender. Acho que o exemplo da Wickbold é bom, requer uma dedicação, requer tempo, requer, às vezes, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, que eu adoraria que tivessem nascido aqui na região, mas na ausência de eles nascerem aqui, é ótimo que alguém de fora esteja fazendo. Perfeitamente, Denis. Obrigada. A gente já está recebendo muitas perguntas aqui no nosso chat. Então vamos para a Estela e depois a gente contempla o nosso público aqui. Estela, você escreveu e dirigiu a série Aruanas, né? Que a gente acabou de ver aqui na Globo, um sucesso, eu particularmente gostei muito. Toca em vários pontos sensíveis da luta dos ativistas, né, pela preservação ambiental do Brasil. Conta pra gente como surgiu a ideia de fazer essa série, como se deu a parceria do Grupo Globo, considerando que você tem esse aspecto de atuar em causas, né? Você já traz isso no seu DNA. Como que foi migrar isso para a área ali do ativismo ambiental? Como surgiu essa ideia? Acho que a Estela está sem áudio, vamos liberar o áudio dela aqui. Agora vai? Agora foi? Tinha um cachorro latindo aqui, eu esqueci de voltar. Bom, a gente, Maria Farinha, a gente nasceu, né, com esse objetivo de fazer filmes que jogassem luz em causas urgentes. A causa ambiental sempre foi urgente. Mas a nossa trajetória começou com direitos da criança, direitos ligados à infância. Então, a gente fez o Criança Ama do Negócio, que é um filme que fala sobre publicidade dirigida à criança. Super legal isso que o Pedro falou dos royalties do bem. É chocante, né, como está tudo interligado. Se você faz uma publicidade abusiva, qualquer publicidade em cima da criança, na verdade é abusiva, porque ela não tem poder de discernimento, você está aumentando a capacidade dela de destruir o mundo, porque ela vai consumir o que ela não precisa, aquilo vai virar um plástico, vai virar um brinquedinho quebrado, ou vai virar um sobrepeso no corpo dela. A gente fez esse filme, Criança Ama do Negócio, depois a gente fez Muito Além do Peso, sobre indústria alimentícia, a gente fez O Começo da Vida, sobre o desenvolvimento na primeira infância, como ele é importante, como o Denis falou, né, que você investir na licença maternidade, você investir na licença paternidade, você está investindo numa sociedade melhor, é um investimento econômico. Esse adulto mais velho, ele vai pagar seus impostos, ele não vai ter problemas, vai ter menos problemas relacionados à sua saúde, vai custar menos para o Estado. Né? Falar de investir na primeira infância é investir no futuro, é investir no presente, é investir numa sociedade melhor. Mas a gente sempre com o coração partido querendo falar de emergência climática. Então, em 2012, a gente manda um primeiro e-mail para o diretor executivo do Greenpeace, Marcelo Furtado, propondo para ele uma série de ficção, uma série de entrevistas, um contato. Então, foi em 2012 que esse projeto nasceu. E a gente começou a entrevistar as pessoas. Em 2014, a gente realmente parou para escrever. E a gente ficou 6 meses escrevendo, né? A gente criou os personagens, criou os conflitos, abriu uma escuta enorme com vários especialistas de várias áreas, não só da ambiental, mas também de outras áreas, mas principalmente falamos com ONGs e com ativistas. E daí a gente percebeu quanto drama, quanto conflito,
quanta luta tinha na vida dessas pessoas e que tinha muito material humano ali que a gente poderia fazer uma ficção e que isso ia ser super sedutor, né? Porque a gente queria entrar na casa das pessoas, queria virar assunto de mesa de jantar, bar e tal, porque documentário, a gente dá tudo de si com o documentário e tem uma ponte ali que você não quebra, né, de número de audiência. O Começo da Vida foi um documentário escolhido pela ONU, pela Unicef, para ser distribuído no mundo inteiro, e mesmo assim não chegou aos números que chegou em Aruanas no primeiro episódio da TV Globo, né? Então, Aruanas, o que foi? Foi uma estratégia nossa de, através da ficção, falar sobre temas urgentes, através de cenas com traições, segredos e mentiras, finais épicos, todos os recursos narrativos que Aristóteles já propôs aí na sua Poética, a gente trouxe para dentro. Eu sou formada em cinema, fiz University of Miami, e a gente trouxe tudo isso para nossa escrita, mas na verdade o que a gente estava fazendo era dando espaço de uma forma um pouco mais pop para falar de mineração ilegal, garimpo, mercúrio, contaminação, desmatamento, exploração sexual infantil e corrupção. O Brasil é um dos países que ainda está no topo do que mais mata ativistas no mundo. E muitos deles, a maioria, 80%, são ecoativistas. Então, uma série muito necessária, uma parceria que começou com a Globo, na verdade, em 2017. A gente escreveu em 2014, teve todo um tempo ali de espera, né? A gente nunca tinha feito nada com a Rede Globo, foi uma parceria incrível. Eles super absorveram a nossa forma de produzir, né? Então, a gente produziu sobre as premissas do Sistema B. A nossa equipe de 200 pessoas tinha 47% de mulheres. Quando a gente filmou na Amazônia, 38% da equipe era de Manaus. A gente trouxe indígenas para representar os indígenas, né? A gente não trouxe indígenas fakes de outros lugares, isso acontece também, né? A gente deu esse espaço. Um aprendizado poderíamos ter dado mais se a gente tivesse incluído eles desde o processo da escrita, né? Você perguntou que um aprendizado, esse é um aprendizado. Eu acho que a gente teria que ter tido um colaborador, um roteirista indígena, super importante. A gente reciclou os nossos figurinos, 90%, a gente neutralizou a nossa pegada de carbono. Quer dizer, todos os valores que a gente tem dentro da empresa, a gente conseguiu levar para a produção. E o impacto é um pouco intangível, né? Ele vai para a TV aberta, ele recria histórias, ele muda mindset. É difícil agora dizer, então qual foi o impacto? A gente vai saber logo, né? Espero que inspire, principalmente, né? Para a gente sair um pouco dessa paralisia, parar de pensar nesse futuro, que o cinema, quando fala de um futuro hoje, é um futuro cinza, distópico, com o melhor da tecnologia, o pior do ser humano. A gente vê Black Mirror, Mad Max, Day After Tomorrow, são futuros muito ruins. E a Maria Farinha, ela começou com 3 pessoas em 2008. Hoje ela tem 16 pessoas. E a gente contrata 200 quando a gente faz uma produção maior. É possível, sabe? Tem a Vic Bold, que é uma empresa gigantesca, tem a Natura, que é gigantesca, tem o Denis, que toca várias ONGs além do seu próprio negócio. É um grupo que vai se aglomerando, né? Eu acho que a gente não está separado. Não são os nomes, tá? Minha razão social é uma, a do Denis é outra, a do Pedro é outra, mas no fundo é o mesmo time. Então, acho que eu falei demais. Não, foi perfeito. E uma última pergunta, apesar de você ter falado que você escreveu em 2014, demorou todo esse processo aí de maturação até a série, né, vir à tona mesmo, mas quem assiste vê, assim, um conteúdo muito atual, que apesar de ser uma ficção, é um reflexo, né, conversa muito com o que a gente está vivendo. De fato, é um reflexo, a gente pode interpretar como um reflexo do momento atual, até que ponto ela, de fato, conversa com a realidade? Eu acho que a Amazônia, ela sofre, o Denis, muito bem colocado pelo Denis, né? Acho que desde 1500, quando você fala que você descobriu o Brasil, e a gente fica sob esse ponto de vista, né? Que os indígenas que estavam aqui antes, os povos da floresta, milhões deles não existiam, né? Porque se a gente fala que o Brasil foi descoberto e não invadido, é como se eles não existissem, não tivessem valor. Então, acho que reconstruir essa história é um dever aí fundamental nosso. E acho que eu me perdi um pouco. Faz a pergunta de novo. Até que ponto você acredita que a série conversa com a realidade, considerando o momento que a gente está vivendo hoje? Eu acho que ela super conversa com a realidade hoje, mas eu acho que ela já conversava com a realidade de décadas atrás. A gente teve uma explosão de garimpo, sim, a falta de fiscalização é enorme, a negação climática é enorme, isso não colabora para essa guerra narrativa que a gente vive hoje. Então, a gente está num momento muito frágil, muito delicado, e a gente precisa ganhar essa guerra narrativa através da verdade.
Exatamente. A gente tem algumas perguntas aqui do nosso público que eu separei. Vamos lá. Gostaria de saber dos participantes o que vocês pensam sobre o consumo de carne versus a preservação do meio ambiente. Pode ser especificamente sobre a Amazônia. É a pergunta do Pedro Amade. Denis, você quer começar respondendo essa? Consumo de carne versus preservação ambiental. Eu posso. Veja, eu não vou entrar na discussão se o mundo deve comer carne ou não deve comer carne. A forma que eu responderia seria da seguinte forma. É necessário que na Amazônia tenha atividade econômica. Essa atividade econômica é ela que vai trazer a prosperidade das pessoas. Então, que seja a pecuária ou que seja outra atividade, você, por exemplo, para a pecuária, eu normalmente digo, você já tem áreas suficientes desmatadas. O que é necessário, no caso da pecuária, é aumentar a produtividade. É um crime absurdo você desmatar e botar uma cabeça de gado e você não vai enriquecer dessa forma, ainda vai destruir o meio ambiente. Para aquilo que já foi desmatado, é necessário dar alta produtividade. Então, isso aqui é pouca tecnologia, é usar adubos, usar coisas básicas. Então, é possível você produzir carne na Amazônia de forma bastante sustentável, usando um pouco de inteligência e usando um pouco de tecnologia dentro de alguns parâmetros ambientais. Se não for a produção de carne, há outras alternativas, como piscicultura, por exemplo, como o manejo florestal, como outros. Então, eu acho que eu não gosto de criminalizar uma atividade como um todo. Eu acho que ela produzir madeira, por exemplo, pode ser feito bem e pode ser feito mal. Produzir carne pode ser feito bem e pode ser feito mal. Nós precisamos respeitar alguns parâmetros, obviamente, mas também precisamos gerar renda. Um dos equívocos, por exemplo, que eu critico com alguma frequência, em alguns casos eu já vi municípios que estavam tentando se regularizar na pecuária para fornecer para grandes frigoríficos. Mas, em alguns casos, eu já vi frigoríficos que dão a seguinte resposta: olha, quer saber? Eu não quero correr risco, eu não vou mais comprar da Amazônia. Quando esse frigorífico responde isso, eu vou lhe dizer o que vai acontecer. Esse município, em geral, vai desistir de tentar fazer de forma legal a produção de gado, porque não vai ver benefício, não vai ter quem compre. Então, nesse caso, o que resta é atividade ilegal. E aí eu digo, ora, os frigoríficos que abastecem São Paulo, esses tentam fazer corretamente porque tem uma demanda. Mas quando eles fogem, digamos, de realmente se engajar e tentar consertar a sua cadeia e desistem, e vão comprar em outros lugares onde é mais fácil, onde é menos polêmico, os frigoríficos que vendem em Manaus são, em geral, irregulares, ou os que vendem pela região. Então, eu não criminalizaria uma atividade como um todo. Eu buscaria que essa atividade fosse muito melhor do que talvez ela seja hoje. E isso provavelmente é mais do que o suficiente se você considerar as áreas já desmatadas da Amazônia. Nós já desmatamos cerca de 17% da região. É área suficiente para que nós fôssemos prósperos, mas nós ainda assim não somos. Então, acho que não há digamos, uma incongruência de se produzir gado na Amazônia. Há de se produzir gado na Amazônia da forma que nós estamos produzindo. Perfeito. Vocês querem complementar essa questão? Podemos passar para a próxima. Tudo bem? Então vamos. Não, eu só queria falar que eu super concordo com o Denis, sábio, aprendo, obrigada. E acho interessante a gente falar de valorizar a floresta em pé, né? E nenhuma atividade na Amazônia vai acontecer sem a floresta em pé e sem ela ter valor, né? Imagina, o agro, ele só é possível com a umidade trazida pela Amazônia, né? Então a gente tem que
as pessoas que protegem, que mantêm a floresta em pé, elas têm que receber por isso. Elas estão prestando serviço para a humanidade e para o agro. Perfeito. Pedro? Um pouco a gente, nessa guerra de narrativas, né, fala ou agro ou preservação e tem espaço para uma coexistência, né, de pessoas sérias que fazem suas atividades de maneira regular, de maneira verdadeira, enfim. Então, acho que só contribuindo aí com a fala do Denis e da Estela. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta. A do Eduardo Apolinário. Vocês acham que a imagem do Brasil está arranhada e somos vistos como um país que desmata? Se sim, como reverter essa imagem? Um desafio grande. A gente precisa enxergar de uma vez por todas a relevância que esse agroambiental tem no tabuleiro mundial, né, da geopolítica. Assim. A gente é um dos maiores fornecedores de alimentos do mundo. A gente tem a maior floresta amazônica do mundo. A próxima ameaça ao planeta é uma ameaça ambiental. A gente tem parte da vacina, tem parte do remédio, né? E se a gente conseguir monetizar essa conservação de uma forma apartidária, séria, né, liderar uma agenda global, junto com uma agricultura pujante que a gente tem, se a gente souber coexistir, o Brasil sai muito na frente, né? Então, antigamente, os países que tinham petróleo tinham a riqueza. A gente tem a riqueza nas nossas mãos. A gente tem o alimento e a gente tem o meio ambiente. Tá muito claro que a gente precisa cuidar desses dois pontos para que a gente, de fato, consiga virar a potência que a gente tem tudo para ser, né? Com certeza. Só complementando, eu acho que a resposta da Estela é melhor e ela é mais qualificada para responder como é que nós revertemos a imagem do Brasil. Assim, do ponto de vista da Amazônia, eu não sei como reverter a imagem, né? Não sou um grande comunicador, mas diria que, no que diz respeito à região, eu vou dar 2 exemplos do que deveria ser diferente e eu acho que caminharia na direção de reverter essa imagem. Hoje, um ribeirinho ou alguém que viva à margem da floresta na Amazônia, quando vai escolher o que fazer, eu diria que assim, eu vejo 2 opções. Tá? Ou ele vai abrir um espaço para plantar mandioca, ou vai abrir um espaço para botar uma cabeça de gado. Porque é o que ele sabe fazer e é o que é fácil fazer. Por que ele não escolhe manejar a floresta, digamos, usando bons parâmetros? Assim, eu não vou me arriscar a responder isso aqui, mas a resposta é que ele não escolhe. Ele deveria escolher, deveria existir essa opção, isso aqui deveria estar no cardápio de alternativas dele. Não só dele, mas de outros empreendedores, para fazer de pequena escala, para fazer de média e de grande escala. Mas a resposta hoje não dá. Minha leitura é que não dá por questões, em geral, de conhecimento e regulatórias. Você precisa via Manaus para tirar uma licença. Pelo amor de Deus. Para quem conhece o estado do Amazonas, por exemplo, vou pegar aqui o local mais distante, a cidade de Envira. A cidade de Envira, de barco até Manaus, demora mais ou menos uns 15 a 20 dias. Você consegue imaginar vir de barco para Manaus, gastar 15 dias para tirar uma licença e depois voltar? Você não vai fazer isso. Nós já temos instrumentos melhores para lidar com isso, mas nós não os utilizamos. Então, acho que nós temos um problema de tentar legalizar as atividades. E segundo, um problema de conhecimento. Como eu falei, o INPA, 50 milhões de reais é uma gota no oceano de conhecimento no mundo. Se você quer discutir bioeconomia, se você quer utilizar os recursos da Amazônia bem, você deveria ter um MIT aqui e uma Stanford em Belém, para começo de conversa. Mas essa escolha o Brasil nunca tomou. Eu vejo muitas críticas ao governo atual, e eu sou um crítico do governo atual, mas isso é histórico. O Brasil nunca fez essa escolha de se aprofundar na situação amazônica.
O que acaba acontecendo é, de tempos em tempos, alguma conjuntura ruim causa um desmatamento maior. E aí dá uma angústia nacional e uma pressão internacional, cuja resposta é sempre a mesma. Eu estava no governo em 2007, quando o Exército foi mandado para a Amazônia. Nós estamos em 2020 e lá vem o Exército de novo. E eu aposto que em 2033 lá vem mais Exército para cá. Ótimo, mas isso aqui não vai resolver situação nenhuma. A gente precisa assim, resolver a microeconomia, não só, digamos, o problema do momento, para melhorar a imagem do Brasil, e não é uma imagem que eu acho que melhora facilmente em 5 anos. Talvez, fazendo propaganda lá fora, você melhore rápido, mas para você melhorar de vez, você precisa que a Amazônia encontre, digamos, o seu rumo econômico, social e ambiental. Perfeitamente. Acho que é um desafio histórico realmente a gente falar sobre a Amazônia, né? Ainda mais nesse cenário. A gente tem mais uma pergunta aqui, na verdade são 2 perguntas para o Pedro. Vou condensá-las. Pedro, como é uma ótima comunicação de produto para educar aos poucos os consumidores? Acho que como fazer uma ótima comunicação de produto para educar os consumidores? Os distribuidores precisam dessa comunicação também? A rastreabilidade precisa ser comunicada da forma smart cool? É quase uma operação não esqueça minha calói. Ele fala sobre rastreabilidade ambiental, ele trabalha com isso, né? Então, como fazer uma comunicação e até que ponto essa comunicação tem que chegar para que ela seja efetiva, né? E quais são as dificuldades envolvidas em deixar de usar uma embalagem de plástico para os produtos da Wikibold, passar a usar uma embalagem de papel, talvez, proveniente da reciclagem ou de compostagem? Não, papel compostável, perdão. Legal. Em relação à embalagem, a gente tem feito bastante pesquisa aí para entender quais tecnologias precisam estar presentes, quais ingredientes precisam estar presentes para a melhor conservação do produto. O pão a gente sabe que tem uma validade muito curta, né? E a embalagem ajuda a manter um pouco o frescor. Então, é um processo de pesquisa, de inovação, que a gente também tem trabalhado bastante. E a questão da comunicação ser da forma mais didática possível, comunicar ao consumidor através dos pontos de contato. E aí o time, a empresa inteira precisa estar muito consciente, os distribuidores, toda a cadeia precisa estar consciente do processo. E também bater muito nas redes sociais aí, como que o consumidor consegue ter um maior acesso a essa nossa política de rastreabilidade das nossas castanhas. A gente tem focado muito mais a partir do ano passado, o projeto acontece desde 2015, mas antes ela só fazia 2% da nossa compra total de castanhas. E eu sou um cara que acredito muito que as empresas precisam contar histórias verdadeiras, né, e de fato relevantes. Enquanto era 2%, eu achava que a gente não deveria comunicar isso com uma grande intensidade porque era um processo de construção ainda. E aí, no ano passado, isso tornou 30% da compra total de castanhas que a gente tem. E aí, isso, de fato, se torna relevante. E aí que a gente está começando a investir agora num processo mais forte de comunicação para educar esse consumidor, para que ele entenda que aquela castanha, daquele pão que ele compra aqui no Sudeste, está ajudando a povos tradicionais da floresta em estado de vulnerabilidade, com uma renda muito maior do que eles tinham anteriormente. Então, é um processo contínuo, né? Comunicar, comunicar e comunicar nos diversos pontos de contato aí do consumidor. Perfeito. A gente já está chegando aqui à reta final do nosso evento. A gente recebeu uma última pergunta e eu queria casar ela com uma fala final de cada um de vocês, que é, se vocês tivessem que dar um conselho para os jovens que estão entrando nessa lógica das causas, que querem atuar com causas, o que vocês diriam? E junto a isso, deixo ali um tempinho para vocês também colocarem as considerações finais sobre o nosso encontro, o nosso papo, que talvez não tenham sido considerados. Estela, quer começar? Eu estou pensando, tão difícil essa pergunta relacionada ao conselho, mas eu acho que uma das coisas que perdura é quando você encontra a sua paixão, né? Então, eu, por exemplo, demorei muito
Apesar de agora só fazer sentido eu ser o que eu sou, eu passei por algumas faculdades, me perdi, voltei, demorei. Fui fazer mestrado em cinema com 24 anos. As minhas outras faculdades, enfim. Mas quando eu encontrei esse espaço, esse lugar de fala, essa completude, assim, ela perdura, ela me move. Eu sou apaixonada por isso todos os dias. Então, eu acho que encontrar a sua verdade, encontrar onde a sua inquietude ela fica intensa, te coloca num espaço de flow, de energia, eu acho que é o mais importante, assim. E se dá esse tempo, se possível, né? Eu sei que o mercado ele judia da gente, a gente fica super ansioso, mas se permite. A gente não precisa de tanto, assim, para viver. E posso contribuir, pegando a fala da Estela, assim, não se acomode num caminho conveniente, assim. O caminho de encontrar a própria paixão, ele não é fácil, ele não é simples. A Estela comentou um pouco das diversas coisas que ela se testou. Muitas vezes a gente se acomoda num caminho conveniente, talvez o caminho dos nossos pais, que é o caminho mais fácil ali, e a gente deixa de colocar para o mundo uma intensidade, uma paixão que realmente vai ser transformadora, não só para o contexto, mas para nós mesmos, assim. Então, além, né, da questão de encontrar sua verdade, não se acomode em verdades que não são suas. E aí, um segundo ponto seja entusiasmado, né? Eu acho um barato ver a Estela falando assim, intensidade, entusiasmo, isso é muito legal de se ver. Então, não se acomode e traga entusiasmo para tudo que você fizer. Acho que esses são os 2 conselhos aí que eu posso trazer. Bem, acho que assim, vão ser 3 falas complementares, né? A minha última, só um conselho, é se aprofundar, conhecer as causas que você queira se engajar com grande profundidade. Isso aqui não é ler o Twitter. Obviamente, há slogans que são importantes, mas se você quiser se engajar, se você quiser participar do mundo de verdade, não há um substituto ao conhecimento, à experiência, à leitura. Eu não gosto do WhatsApp, né? Mensagens curtas, aquele negócio curtinho. Gosto mais de um livro. E acho que ainda a despeito dos avanços tecnológicos, a melhor forma de embalar o conhecimento. Talvez no Kindle, mas eu diria que assim, se aprofundar em o que você vai fazer e conhecer melhor do que qualquer um, é a melhor fórmula para você se destacar. Perfeito. A nossa produção falou que as perguntas estão tão boas que elas resolveram colocar mais 2 para estender um pouquinho do nosso tempo, se vocês não se importarem. Temos uma pergunta aqui que vai mais ou menos nessa linha do que todos podemos contribuir para melhorar a questão da preservação ambiental, né? É a pergunta da Carla Furtado. O que vocês acham? Vocês acham que a gente regrediu na preservação ambiental, na gestão atual e no contexto da pandemia? E como a população pode agir positivamente nesse sentido, mesmo no cenário em que vivemos hoje? Denis, você quer começar por essa? A pergunta é meio difícil. Eu vou tentar responder rápido. O Brasil melhorou muito no quesito ambiental ali dos anos 2004 para 2010, 2012, mais ou menos. Mas, no que diz respeito à Amazônia, foram ingredientes específicos. Primeiro, melhorou muito o monitoramento via satélite e policial e outras questões. Isso aqui é indiscutível. Segundo, que eu já acho que é razoavelmente discutível, é que se implantou leis que, digamos, reduziram bastante as atividades econômicas, tanto legais quanto ilegais. Com o monitoramento, com mais policiamento, você acabou reduzindo a atividade econômica antiga na região. Boa parte dela era ilegal, mas não toda. Vou só dar um exemplo. Na minha família, nós somos varejistas, mas nós já fomos exportadores. Pedro mencionou castanha, óleo de pau-rosa, cumaru, andiroba, copaíba.
mas mais ou menos naquela altura nós abandonamos esses negócios. E nós abandonamos simplesmente porque os riscos se tornaram muito elevados. Muito complicado você exportar produtos naturais, as leis foram se tornando cada vez mais complexas de seguir, e como era um negócio pequeno, nós resolvemos desistir. E o terceiro ingrediente, que deu muito certo naquela altura, foram as transferências de renda. Bolsa Família, aposentadoria rural, também as transferências de renda para as prefeituras. Um item que pouco se discute, pouco se sabe, é o quanto se aumentou o fundo de participação dos municípios. Então, os municípios da Amazônia toda se tornaram ricos e conseguiram empregar muita gente naquela altura. Ora, isso funcionou. Isso conteve o desmatamento de forma dramática. O desmatamento caiu de 15 mil, 20 mil quilômetros por ano para 4 mil num ponto baixo. Só que aí veio a crise de 2015. E o fôlego do Brasil, digamos, de ficar fazendo essas transferências de renda para a Amazônia, foi se exaurindo. E, ao mesmo tempo, a economia não estava lá, que ela havia sido, digamos, dissipada ali nos anos 2005 a 2010. Então, sobraram poucas alternativas legais, e a consequência disso é o momento atual. O governo federal não tem fôlego para apoiar a Amazônia. Também, no momento, ele não tem disposição, né? que aí tem uma questão mais ideológica. Mas, fora a questão ideológica, a situação na Amazônia já vinha piorando. Então, o contexto atual é muito difícil, porque eu não acho que o governo federal vai ter a capacidade de ficar sustentando a Amazônia. Eu acho que, digamos, São Paulo não vai querer ficar pagando imposto de renda para que as prefeituras na Amazônia, digamos, sirvam de cabide de emprego, mas não existe economia aqui para sustentar essa renda perdida. Então, o que nós precisamos é redesenhar, repensar, e isso é lento. Então, sim, piorou, mas o sistema que estava instalado era um sistema ruim, que vinha contendo o desmatamento. Era tipo um represamento do desmatamento. O que a gente precisa fazer é uma economia próspera. A economia próspera é com conhecimento e é com produtividade. Isso vai demorar um pouco. Stella ou Pedro, vocês querem complementar? Repete a pergunta, por favor. Eu tinha uma coisa para falar, mas repete a pergunta, porque o Denis foi dando camadas. Desculpe. Não, no bom sentido, no ótimo. Mas daí eu fui viajando na sua explicação. Na verdade, ela pergunta se vocês avaliam que a gente regrediu ou não na questão da preservação ambiental, principalmente nesse contexto de pandemia. E o que as pessoas podem fazer para agir positivamente nesse sentido contrário, né? Quais seriam as ações que a sociedade também poderia tomar? Acho que individualmente, às vezes é muito difícil você se reestruturar para vou virar um ativista ambiental. Parece bem longe de você. Não mas requer um tempo, né? Você quer fazer uma mudança que vai gradativamente realmente transformando para que ela vire um hábito. Mas tem uma coisinha que dá para fazer via Twitter, que tem um verso de uma música do Arnaldo Antunes que eu amo, que é você que me continua, você que me continua. Se você não consegue ser um ativista hoje, você doa. Que tem um ativista na outra ponta que vai continuar esse seu desejo de ativismo. Ele vai pegar esse dinheiro, ele vai usar a estrutura que ele tem e vai chegar num lugar onde vai levar a vida, onde hoje em dia tem morte, né? A questão indígena agora é muito séria. Os indígenas precisam muito do nosso apoio, né? A Covid está chegando com tudo. Eles precisam de máscara, eles precisam de gelo, eles precisam de apoio. Doa é muito bom doar. Você vai se sentir muito bem, doa. A gente tem muito pouco a cultura da doação, né? Doa, é muito bom. Pedro, quer complementar? Eu acho que a questão ideológica, quando a pergunta diz respeito a se nós estamos regredindo, né? A questão ideológica, essa discussão toda é uma grande distração para aquilo que realmente importa. Então, acho que prejudica, sim. Acho que uma narrativa joga contra
as coisas urgentes e importantes que a gente precisa fazer quando se refere ao meio ambiente. Agora, quando a gente sempre olha a política e sempre olha, né, o presidente ou o governador, as coisas sempre muito distantes. E a gente, às vezes, não se coloca no lugar do cidadão que política se faz dentro de casa, né? Política se faz no condomínio, política se faz no bairro. E a gente, às vezes, deixa de atuar politicamente em lugares que a gente vai ter muita relevância para só criticar coisas que estão muito distantes de nós. Então, se você quer começar a olhar o meio ambiente com mais carinho, mais cuidado, comece dentro de casa. Acho que é uma dica que a gente começa a fazer a diferença dentro do nosso contexto e a partir daí começa a influenciar outras pessoas a seguir o mesmo caminho. Perfeito. A gente tem uma última pergunta para a Estela, que é: Estela, apesar de a ficção alcançar mais pessoas, ela não faz com que, de alguma forma, as pessoas achem que aquilo não é real? Será que todo mundo entendeu que a série retrata fielmente a realidade do Brasil e os reais problemas que os ativistas enfrentam? É a pergunta da Gal. Gal, obrigada pela pergunta. Assim eu posso te dar uma resposta que tem a ver com o estudo que a gente fez. A gente fez um estudo, encomendou, na verdade, para uma empresa fazer para nós. É um estudo de todos os tweets que saíram desde o primeiro episódio até o último. Então, ele fala de menções positivas, negativas, neutras, que tipo de conteúdo ele trouxe, que tipo de entendimento. E a gente foi muito feliz. Primeiro porque o Ibope, ele se manteve, né? Porque poderia ter tido uma curva decrescente. Então, falar de ambiente, o público está preparado para isso, né? Ele não achou eco chato, ele foi do começo ao fim com a série, que foi muito bom. Mais de 90% das menções foram positivas e algumas 4% ou 5% foram neutras. Então, pouquíssimas negativas. E muitas falando que a série fala de um Brasil real, fala da necessidade de preservação ambiental. Então, muitas das menções estão trazendo essa notícia feliz de que o entretenimento pode trazer luz para as causas urgentes do nosso país, do nosso planeta. Perfeito. E agora, para a gente encerrar, eu queria convidar vocês, 2 minutinhos, porque a gente já está estourando o nosso tempo, a deixarem aqui uma consideração final de algo que vocês queiram falar, que talvez não tenha sido contemplado ao longo do evento. Pedro, você quer começar? Não, eu queria só agradecer o convite novamente, tanto ao PF quanto ao Catraca, dizer que a gente está à disposição aí nas redes sociais também. Sigam o Origens Brasil, que é uma iniciativa incrível que não é só a Wikiboard que faz parte, tem uma série de empresas fazendo muitas coisas legais, utilizando vários itens da floresta e o manejo sustentável para trazer produtos para outras regiões do Brasil. E que a gente está sempre à disposição para trocar, para aprender, para contar um pouco do que a gente tem feito e que, de novo, né, eu falei no começo e isso para mim é muito forte. A verdadeira transformação ela é colaborativa. A gente tem que também entender que tirar o ego de lado e falar não, só eu vou fazer isso ou só eu vou fazer aquilo, não. A gente só consegue transformações reais, soluções simples para problemas complexos não existem. Então, a verdadeira transformação ela vem por meio de diversos agentes que estão interessados, que são sérios e estão dispostos a encarar aí a causa da melhor maneira possível. Perfeito. Denis? Sim, eu acho que reforçando um pouco o que o Pedro falou, ativismo, o que quer que seja de engajamento que você queira ter, quer conhecimento. Assista um filme, leia um livro e se, por exemplo, se a sua causa for a Amazônia, você queira estar um pouco mais próximo dessa causa, visite. A região é um pouco grande, são mais ou menos 5 milhões de quilômetros quadrados, né? Para você ter um bom conhecimento, tem que visitar uns 2, 3, 4 lugares, mas acho que nada substitui o conhecimento. Nas suas diversas formas. Nós sermos capazes de empacotá-lo hoje num filme da Estela ou num QR Code da Wikiboard, mas também a presença física é importante. Perfeito. Estela? Queria agradecer meus companheiros de Zoom, todos, Alessandra, Pedro, Denis, obrigada, Pet, obrigada, Catraca, pela oportunidade de estar aqui. Um pouco da mistura aqui do Pedro e do Denis.
contaminada pelas mensagens deles. Tem na minha geladeira um adesivo escrito que sozinho a gente vai mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Então, de novo, esse senso de equipe, né, que a gente está gestando e co-criando esse mundo juntos. E o que o Denis falou, só dividindo uma experiência pessoal minha, que eu fui muito mochileira, e a primeira vez que eu fui para a Amazônia eu tinha 19 anos, e eu fiquei 40 noites lá com 3 amigas, e foi muito importante. Foi muito importante. Eu acho que de todas as viagens que eu fiz na vida, nenhuma foi tão importante quanto essa, então conheça a Amazônia. Perfeito. A gente também tem aqui, o público também está agradecendo vocês, a Nativa Vilauta, Francisco Yuguchi, desculpa se não pronunciei da forma mais correta, a Gal, Boitone, todos agradecem a troca também. Alguns últimos recados, né, para todos que estão aqui conectados com a gente, que ficaram até esse final, também agradeço a audiência. E até sexta-feira vocês vão receber uma newsletter com a cobertura completa desta live, junto com um paper com um panorama da causa em debate, que é a questão da preservação ambiental. E a gravação dessa live também vai estar disponível no canal do Festival PEF e da Catraca Livre, caso você queira ver novamente, ou se você conhece alguém que perdeu, você pode mandar para essa pessoa assistir esse papo também. E aí, a nossa equipe até colocou aqui no chat o link onde você pode encontrar a agenda dos nossos próximos eventos. No dia 22 de julho, a gente tem um tema geração de renda, dia 29, combate à violência doméstica, e o nosso último encontro no dia 5 de agosto tema é saúde mental. Nesse link você consegue se inscrever, o pessoal está colocando agora no chat, então vai lá, garante sua vaga, porque são temas muito legais, e lá você vai ter mais detalhes também sobre os nossos convidados. Obrigada novamente, gente. Boa noite a todos. Obrigada, gente. Obrigado, boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.